Saudações, meus queridos concurseiros, aula 3 aqui do nosso projeto Redação do Zero para Carreiras Policiais. O que eu vou ensinar para vocês hoje, o que é que nós vamos analisar e que vai repercutir positivamente nos seus estudos de redação. E o objetivo dessas 3 aulas é tirar você do zero de alguma forma, fazer com que você entenda, fazer com que você tenha uma nova percepção, de fato, sobre a redação, sobre como escrever uma redação do zero. E aí, nas 2 primeiras aulas, eu mostrei que os temas de redação têm um perfil e como lidar com esses temas, como interpretar, como não tangenciar um tema, são erros que vão tirar muitos pontos na sua nota. Agora, eu vou te ajudar, vou abrir tua mente sobre o processo argumentativo. Professor, eu não sei argumentar, eu não tenho argumentos na minha redação, eu não sei o que escrever na minha redação. Até às vezes eu escrevo, mas o professor, o corretor, diz que meus argumentos são muito rasos, não aprofundei os argumentos, e eu não entendi exatamente o que é aprofundar argumento, o que é argumentar. Vamos lá, bem tranquilo. Eu vou te explicar isso agora, tá? De forma simples, direta e didática, sobre o processo argumentativo. Eu quero que você entenda uma coisa. Ó, às vezes o aluno fala para mim, professor, eu não sei argumentar. Não sei como aprofundar o argumento. E aí eu pergunto para ele assim, tá, você já você sabe o que é argumentação? Não, não sei. Sabe a diferença entre informar, expor ideias e argumentar? Vou colocar aqui 2 mundos um do lado do outro. Expor ideias e informar é a mesma coisa. E argumentar. Você sabe a diferença entre um texto informativo e um texto argumentativo? Lá das aulas de português, de tipologia textual, inclusive isso cai muito em prova. Você sabe a diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo? E aí, geralmente a pessoa fala que não. Então, já está errado porque saltou uma fase importante. Ninguém aprende a argumentar sem antes entender a diferença entre expor ideias e argumentar. E aí é que reside um grande problema, que é muito, muito recorrente. Na nossa plataforma, nas correções dos nossos alunos, a gente percebe isso. Nos concursos públicos, as bancas apontam muito isso. É critério de correção, que é a fuga da tipologia textual. Então, no seu edital, vou colocar aqui na tela, seu edital provavelmente adota o gênero dissertativo. Então, tem lá, a redação será um texto dissertativo, tá? Dissertativo. Será cortando aqui, né? Aqui. Perdão aí. Será um texto dissertativo. Cadê? Será um texto dissertativo. Ao vivo é diferente, né? Beleza, então será um texto dissertativo. E aí, ok, o aluno leu isso aqui. E aí, às vezes, a banca fala que será um texto dissertativo argumentativo. Às vezes não, quase sempre, né? Quase sempre será um texto argumentativo. Ou às vezes um texto em prosa, né? Às vezes a banca fala que o texto será um texto em prosa, que dá no mesmo, tá? Em prosa. Não vou entrar no mérito do que é uma prosa, para não confundir mais a cabeça de vocês. Eu entendo que é a mesma coisa no texto dissertativo argumentativo. Beleza. Vamos lá. Professor, mas no meu edital veio só texto dissertativo. Mas veja, a única banca no mundo dos concursos públicos que vai cobrar uma redação expositiva, ou seja, que é só dissertativo, expositivo, ou que é só dissertativo, é a banca Sebrasp. Todas as demais bancas vão adotar uma tipologia textual dissertativo, do tipo dissertativo argumentativo. E eu vou explicar para vocês o que é isso aqui daqui a pouco. Beleza. Então, banca IBFC, IBAD, VUNESP, FGV, FCC, IBFC, não se preocupe. Texto dissertativo argumentativo. Beleza. E aí o aluno
que geralmente diz que não sabe argumentar, ele salta essa fase aqui. Porque ele não entendeu que o texto dissertativo argumentativo quer alguma coisa dele. Do mesmo modo que o texto dissertativo expositivo também quer uma coisa dele. Aqui, diferentemente do texto argumentativo, o texto expositivo deseja ler outro tipo de conteúdo. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Pensa comigo o seguinte. Como é que a gente era recebido na escola, no ensino fundamental, toda vez que a gente voltava de umas férias? Então, terminava as férias, a gente voltava para a aula. O que a professora pediu para a gente fazer? Era um texto. Fale sobre as suas férias. Então você ia mencionar, olha, eu fui para a casa da minha avó, eu brinquei com meus amigos, eu fiz 3 viagens, né? Eu engordei 3 quilos, enfim, você ia contar uma história, né? Não necessariamente uma narração, mas você ia descrever alguma coisa, você ia informar a professora acerca das suas férias, das características das suas férias. O que você fez, do quanto que você descansou, do quanto que você brincou, ou do quanto que você trabalhou, enfim, você contar uma história. Perceba, grave essa informação que ela vai te abrir tua mente. Ok. Agora, vamos supor que você vai fazer uma prova de concurso e a banca pede para você opinar. Olha, opine sobre as suas férias. Assim, antes eu pedi para você descrever. Fale sobre as suas férias. Só que agora eu estou pedindo para você opinar. Agora, em vez de você falar que, olha, eu trabalhei muito, eu brinquei muito, eu descansei muito, eu visitei minha avó, visitei meu avô, eu brinquei com meus primos, né? Que era o que a gente fazia nas nossas férias. Você vai defender um ponto de vista. Olha, as minhas férias não foram boas. As minhas férias deixaram a desejar, porque acredito que a crise econômica no Brasil não permitiu, né, que eu viajasse em virtude disso, disso e disso, já que era necessário economizar dinheiro em virtude de uma necessidade de investir em outra coisa. Então, veja, você está emitindo uma opinião acerca das suas férias e não mais informando alguém sobre como foram as suas férias. Você está dizendo que eu acho que minhas férias não foram boas. Alguém te perguntou, e aí, tuas férias foram boas ou ruins? Veja que eu tenho que emitir um juízo de valor, se elas foram boas ou se elas foram ruins. E para eu justificar o meu juízo de valor, a minha opinião de que elas foram boas ou ruins, eu preciso justificar. Eu preciso comprovar, explicar, motivar o porquê da minha opinião. Já na pergunta, descreva suas férias, olha, lá no ensino fundamental, você não tinha que emitir opinião. As férias foram boas, por isso você tinha apenas que citar e mencionar, informar para o seu professor quantas vezes você viajou, para onde você viajou. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você a diferença entre um texto expositivo, são as férias lá do ensino fundamental, e um texto argumentativo em que você é incitado, você é instado a se posicionar sobre se suas férias foram boas ou ruins? Então, grave essa informação. Por que eu acho que ela é tão importante para nós aqui? Porque é muito grave esse erro e é muito recorrente esse erro. E o aluno ser submetido a um texto dissertativo argumentativo e ele utilizar a tipologia expositiva. Ou seja, ele é instigado a se posicionar sobre sobre um tema, sobre uma frase tema, ele é instigado a se posicionar, mas no lugar de se posicionar sobre o tema, ele vai só informar, ele vai encher o texto de dados, informações, ideias de outras pessoas, mas ele não vai defender o ponto de vista dele, que é o cerne da redação dissertativa argumentativa. Então, esse é o principal erro quando a gente fala em argumentação. Quando a gente fala em argumentação, para os alunos de forma geral, ele vai achar que, então eu tenho que lembrar dos melhores argumentos, dos melhores repertórios. E não é isso.
Você tem que partir desse pressuposto aqui, de entender a diferença entre o texto expositivo e argumentativo. Vai ficar mais claro para você agora quando eu der exemplos, práticos sobre isso aqui. Fica tranquilo que vai entrar na sua mente aí. Olha só, deixa eu melhorar esse entendimento aqui. Rapaz, ficou estranho isso aqui, né? Bem estranho. Não calculei bem aqui o tamanho do troço. Pronto. Agora eu vou cortar aqui também. Vamos entender o que é um texto expositivo, reforçar esse conceito, porque, repito, é um erro grave e muito comum. E quem é meu aluno sabe que eu bato muito nessa tecla lá no curso teórico, e aqui também nesse curso gratuito, nessas aulas gratuitas, eu estou batendo porque eu sei o quanto que isso aqui gera perda de pontos e o quanto que é comum. Vamos lá. Quando o texto é expositivo, o aluno não consegue se aprofundar. Então, grava essa palavra-chave, aprofundar. Talvez você já tenha ouvido algum professor dizendo que seu texto não se aprofunda, né? Não aprofunda as ideias. Porque ele é expositivo, porque o texto é expositivo e não argumentativo conforme a tipologia adotada pela banca. Não consegue se aprofundar no debate que propõe, porque não há nesse texto um desdobramento, um aprofundamento, explicações, né, das possíveis perspectivas a respeito da tese. E aí você grava essa informação também. Todo texto argumentativo, que provavelmente é o tipo adotado pela sua banca, tem que ter uma tese. Não há argumentação sem tese, gente. Repito, porque a gente está aqui discutindo algo que é muito relevante. Antes de você querer ter os melhores argumentos, os melhores repertórios, você precisa entender o básico da redação, óbvio, os conceitos mais elementares. E um desses conceitos mais elementares é tese. Sem tese, não há argumentação. Grava isso, tatua na sua testa. Sem uma tese, não há argumentação. O que é tese? O meu ponto de vista sobre o tema. Se eu não apresento de forma clara, forma cristalina, a minha tese, ou seja, o meu ponto de vista, não há argumentação. É um pressuposto básico da argumentação. Então, de novo, não adianta você querer decorar argumentos, repertórios, se você não tem uma tese. Ah, eu sou o expert no assunto, eu sei todos os dados, eu sei todas as informações, eu sei todos os repertórios, todas as fontes sobre o tema. Mas seu texto não tem tese, não adiantou balhufa de nada. Tá? É igual, como diz meu pai, cagou e não limpou a bunda. É a mesma coisa. Não adianta. Tem que ter parte do pressuposto básico. Primeiro as coisas primeiras. Tese. Aí você tem um pontapé para argumentação. Tá? Certo. Em textos expositivos, percebe-se um demasiado foco em afirmações frias. Afirmações frias sobre o tema. Sendo, no entanto, uma demonstração eficaz de como funcionam as engrenagens daquilo que está sendo analisado. Vamos lá, vamos tentar explicar melhor o que eu quis dizer aqui. Quando eu afirmo que são afirmações frias no texto expositivo, tá? E o que são essas engrenagens? Vou pensar o seguinte: argumentar é aprofundar, é desdobrar um ponto de vista, é justificar, é explicar e fundamentar. Argumentar é explicar, justificar, fundamentar, motivar o meu ponto de vista. É diferente quando eu faço apenas afirmações frias sobre um tema ou sobre um assunto. Vamos para a prática? Porque eu acho que fica mais fácil para você entender isso. Sobre afirmações frias e desdobramentos. Né? E engrenagens de alguma coisa, mostrar as engrenagens. Vamos para cá, ó. Pensa comigo o seguinte, eu tenho aqui um tema. O tema aqui dessa redação é isso aqui, ó. Desafios das políticas públicas de segurança para o combate à violência na sociedade. Então, quais são os desafios das políticas públicas de segurança para o combate à violência na sociedade? Então, você precisa mostrar, né, aqui nessa redação, nesse tema, o que o Estado precisa fazer
por meio de políticas públicas para combater a violência. Isso está explícito, é só você ler e interpretar o tema que você vai extrair isso aí. Então, quem é que faz políticas públicas? É o particular? São as empresas privadas? Não, é o Estado. Então, quais são os desafios do Estado, né, no que se refere às políticas públicas de segurança para combater a violência? Então, era mais ou menos essa lógica. Vamos ler o texto e vamos observar se aqui eu tenho meras exposições, ou seja, meras afirmações frias sobre o tema, ou se eu tenho uma argumentação, ou seja, se eu tenho um texto que desdobra ideias, que mostra as engrenagens do problema, que mostra explicações, justificativas, ideias motivadas. Tá? Vamos ver se isso aqui é um texto expositivo ou argumentativo. Porque, veja, esse tema era de uma banca que adota um tipo textual dissertativo argumentativo, como é o caso da FCC, da IBFC, da IBAD, da Banca IBAD, né, da Banca FGV, da Banca SESGran Rio, da Banca FC, enfim, as bancas tradicionais. Agora vamos lá. A Carta Magna Cidadã, botou um acento aqui, e o corretor apontou aqui a ausência de inicial maiúsculo, né? Perdão, não tem inicial maiúsculo, não é cidadão com C maiúsculo, tá? Só Carta Magna, que deveria ser escrito com inicial maiúsculo. Em 1998, veja, não é 98, é 88, né? No seu artigo 144, no caput, 2 pontos. A segurança pública, dever do Estado, né, faltou uma vírgula aqui, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública. Tal artigo introduz que a segurança baseia-se em 2 pilares importantes. Então, S. A obrigação do Estado e o direitos sociais. Então, vários erros, né? E aí, vamos lá. Em algum momento, partindo do pressuposto que eu tenho um texto argumentativo, já começa a perceber traços de um texto meramente expositivo. Olha quais são os traços. Primeiro traço. Em algum momento você encontrou alguma coisa que mostrasse a opinião do autor sobre esse tema? Assim, você encontrou a tese aí. Assim, ó, ele apresentou a tese. Na opinião do autor, o grande desafio das políticas públicas de segurança é a ausência de recursos públicos, por exemplo. Ou, na opinião do autor, o grande desafio das políticas públicas de segurança para combater a violência na sociedade é a existência de uma cultura policial orientada para a violência. Por exemplo, estou citando aqui um exemplo. Algum momento do texto você percebe uma marca argumentativa, uma marca de opinião nessa introdução aí? Eu, Ari, não encontrei. Você já percebe que o texto não tem tese. Então, eu não tenho tese. Já começa o problema daqui. Se eu não tenho tese, eu vou argumentar o quê? Já falei para vocês, a argumentação é a tua capacidade de desdobrar um ponto de vista, de explicar o seu ponto de vista, de justificá-lo, de explicá-lo, de provar para o examinador que seu ponto de vista é bacana, é verdadeiro e é válido. Então, se eu não trago a tese na introdução, que é o momento de apresentar o meu projeto de texto, eu vou defender qual ideia? Se eu não tenho uma tese clara acerca do tema. Então, já está na cara que o texto desse candidato será meramente expositivo. Então, ele já vai perder ponto aqui na argumentação e também na tipologia textual, porque ele não traz a tese, tá? E aí, naturalmente, eu não tenho um texto argumentativo. Tá, beleza, vamos ler aqui o resto para a gente dar uma chance para o aluno aqui. Não vou mais nem comentar esses erros gramaticais para a gente não perder tempo. Em primeira análise, linha 8 aqui, ó, a CF 88, no seu artigo 5º, menciona direitos e garantias fundamentais, as quais abrangem todos os cidadãos. Dessa forma, as condutas jurídicas garantem, né, a obrigatoriedade do Estado em fornecer proteção social às pessoas. Contudo, o cenário brasileiro apresenta constante onda de violência no país, por meio de notícias, televisão, redes sociais. Uma vez que o Estado não investe em efetivo policial, políticas públicas, educação com a finalidade de marginalizar os jovens do mundo do crime.
você percebe que aqui ele não falou nada com nada. Ele só ficou ideias, é, jogando ideias de forma aleatória, sem uma lógica, sem um contexto, sem, sem uma base. Porque veja, se ele não tem tese, ele não tem argumentos. Aí você percebe que ele só menciona, a Constituição Federal fala disso, e a gente vê no dia a dia no Brasil várias cenas de violência, não sei o quê, e enfim, ele não está defendendo um ponto de vista sobre o que ele acha sobre o tema. Ele poderia falar assim, o desafio das políticas públicas de segurança para o combate à violência no Brasil encontra uma barreira, por exemplo, na ausência de uma cooperação entre sociedade e polícia. Seria um argumento. A ausência de cooperação ela ocorre em virtude da desconfiança existente entre a população e as corporações policiais, já que, num passado próximo, a polícia oprimia o cidadão. A polícia, sei lá, na época da ditadura militar, né? O Estado era utilizado para oprimir, para sufocar qualquer opinião. Então, num passado próximo, os direitos humanos eram vilipendiados pela polícia. Então ainda há um ranço entre a população, há uma desconfiança entre a sociedade e a polícia. E exemplo disso é o que aconteceu tal, exemplo disso é a pesquisa tal. Então veja que no que eu acabei de falar, eu estou argumentando, eu estou mostrando porque que, na minha opinião, é um desafio das políticas públicas de segurança, porque que essa desconfiança entre Estado, existente entre cidadão e Estado, e polícia, é um desafio para combater a violência, porque não há uma cooperação entre polícia, uma cooperação ainda tão arraigada. Está melhorando? Está melhorando. As polícias já começaram a acordar para isso. Tem polícia cidadã, tem várias ações aí. Mas ainda há uma desconfiança muito grande no Brasil, porque no passado próximo a polícia era usada para oprimir o cidadão, para ocultar, para lutar de forma ideológica. Então você percebe que é muito diferente do que ele fez aqui, de ficar só informando, de falar, olha, o artigo 5º da Constituição fala isso, a imprensa fala isso, mas e aí, qual a tua opinião? Tá? Então eu preciso que você entenda isso. Aqui, lá na introdução já vi, não tem tese, naturalmente não tem do que falar, se não tem tese. E aí você percebe que durante o texto o aluno só enche linguiça. Só enche linguiça. Ele não traz um ponto de vista claro. Vamos para mais um exemplo. Continuando aqui o texto dele. Além disso, todo ser humano tem o direito de ir e vir. Vir, não é vir, é vir. Então tem muitos erros gramaticais que foram apontados na correção. De tal maneira, possa usufruir de seus direitos sociais em condições de igualdade, sendo assim, executar seu direito de liberdade de locomoção, trabalho, saúde e lazer. Veja, nada com nada, ele não está argumentando, ele está só informando. É igual se você pegar, por exemplo, uma notícia de jornal. Você abre o G1 agora, você vai ver uma manchete sobre, sei lá, o Faustão. Faustão fez uma cirurgia e tal, vai ter uma notícia. Faustão acaba de ter alta do hospital. Aí lá na notícia ele vai falar, olha, na manhã de hoje o apresentador Fausto Silva teve alta do hospital, no qual ele passou tantos dias em virtude de uma cirurgia tal, a cirurgia foi um sucesso e tal, e a equipe médica afirmou que ele está bem, e o doador é não sei quem. Tu entende? Ele está só informando alguma coisa. Ele não está argumentando. Agora, por exemplo, pega um artigo de opinião de um articulista, bota lá, artigo de opinião. Um articulista vai opinar sobre o que ele acha da cirurgia do Faustão. Acredito que o Sistema Único de Saúde no Brasil é falho, porque permitiu, porque permitiu que um indivíduo, um cidadão, um ser humano, que tem a fama, que tem dinheiro, conseguisse ultrapassar a fila de doadores de coração no SUS. Então ele ia omitir uma opinião sobre o tema. É diferente do texto jornalístico, em que ele não tem opinião, ele só informa o que aconteceu, sem emitir uma opinião. E o que aconteceu aqui foi, nesse texto aqui, até agora,
O aluno só conta história, só informa, ele não se posiciona. Então, se você vai fazer prova de carreira policial, exceto Banca Sebrasp, tá? É um texto expositivo de verdade. Mas qualquer outra banca, você precisa considerar isso. O texto será dissertativo argumentativo. Você precisa ter uma tese, você precisa se posicionar e defender o seu ponto de vista, tá? Agora vamos ver o mesmo tema em outro texto. Vamos ler outro texto. Olha só, olha a diferença. Vou mostrar para vocês isso aqui, para vocês entenderem a diferença de um texto para outro. Vai ficar mais clara ainda a diferença entre expor e argumentar. Ó, o mesmo tema, só que agora num texto argumentativo, tá? Desculpa, gente, tem que arrumar de novo aqui. Beleza. Ó, olha só. A Constituição Federal de 88 estabelece que é dever do Estado promover a segurança pública e a incolumidade das pessoas. Nesse contexto, observa-se que as políticas de segurança pública adotadas no Brasil para combater a violência, ele retomou o tema, né? São ineficazes. Opa! Veja, afirmar que as políticas públicas de segurança pública para o combate à violência são ineficazes é ou não é apresentar a minha opinião sobre o tema? É. Ele acabou de se posicionar no sentido de que essas políticas adotadas atualmente no Brasil são ineficazes. Tese. Então eu já sei, opa, ele deu um caráter argumentativo ao texto, porque ele apresentou o ponto de vista dele. No outro texto eu não encontrei tese. Ele não apresentou a tese dele. Então, já percebe a diferença já aqui, ó. Na terceira linha já percebi que o texto é argumentativo. E, cara, quem corrige redação faz esse exercício aqui. Ele sai procurando os elementos do texto. Por isso que eu falo, não adianta. Redação você precisa estudar a teoria, entender a teoria, entender essa estrutura aqui. Porque não adianta você ter os melhores argumentos, melhores repertórios, melhor estudo, melhores esqueletos, se você não sabe o básico. Para você não cometer esse tipo de erro aqui. Vamos lá. Continuando. Isso porque há uma cultura coercitiva e de repressão ao crime. Então, argumento 1, esse aqui, ó. Ele está dizendo que as políticas para combater a violência são ineficazes. Por quê? Argumento 1, ó. Claro, isso aqui eu explico melhor no método Brabo, nas aulas teóricas. Ele está dizendo que por quê, ó, isso porque, tá? Eu estou explicando. Há uma cultura coercitiva e de repressão que atrapalha, né, o combate à violência, segundo ele aqui. E também há um encarceramento em massa, ou seja, o encarceramento em massa, na opinião do aluno, é ruim para o combate à violência. Certo, agora vamos ver o primeiro desenvolvimento das linhas 6 a 14, em que ele vai desenvolver essa ideia aqui, ó, da cultura coercitiva e de repressão, como um argumento para justificar a tese de que as políticas para combater a violência no Brasil são ineficazes. Certo, vamos lá. Dá até gosto de você ler um texto assim bem escrito, né? Ó, inicialmente, é imperioso destacar que no Brasil adota-se uma cultura de repressão ao crime, a qual se mostra infrutífera, ou seja, ineficaz, ó, no combate à violência. Show de bola. Isso porque essa política coercitiva, olha, quando ele usa esse porquê, ele está mostrando as causas do problema. E argumentar, como eu já falei para vocês, nada mais é do que mostrar as causas, explicar, justificar, motivar, tá? Convencer. Ó, isso porque essa política coercitiva, oriunda da época da ditadura militar, sempre foi apresentada pelos governos como a solução para os desafios da segurança pública e que, de certa forma, foi apoiada pela população. Aí, ó, todavia, ele está, ó, agora discordando de uma opinião, né? Todavia, vai apresentar uma opinião diversa, né? É notório que tal modelo de enfrentamento à violência é paliativo, ou seja, é frágil, enxuga gelo, né? Ou seja, atenua os problemas, porém não os resolve. Opa! Então veja, vamos voltar aqui ao posicionamento do aluno. Ele disse que as políticas públicas de segurança pública adotadas no Brasil são ineficazes no combate à violência. Ok, se posicionou. Ele disse que isso acontece porque
ainda se adota no Brasil uma cultura coercitiva, ou seja, de brutalidade, de força. A polícia é bala, tiro, né, porrada. Ele está dizendo que isso é ruim. E ele está explicando, ó, que esse ranço, essa política coercitiva vem desde a ditadura militar. Só que esse modelo é paliativo, ele só enxuga gelo, ele não resolve o problema. Entende que ele está explicando por que ele pensa desse jeito? Ele está dizendo, olha, eu acho isso, porque isso e por causa daquilo. Ele traz um elemento histórico, ele justifica, ele não fica só falando sobre o tema. Ele não fica só informando sobre o tema. O artigo tal diz isso. A imprensa diz isso. Mas o que você pensa sobre o tema? Tá? Então entenda, argumentar é isso aqui. Tá? Gente, sendo bem sério com vocês, é raro, tá? É raro, de verdade. A gente já corrigiu mais de 25 mil redações na nossa plataforma e é raro. A cada 100 redações a gente recebe 10 de alunos que vão entender isso aqui e vão escrever um texto argumentativo. A maioria só expõe ideias, tá? Então é uma chance de você sair na frente da maioria, porque a maioria não sabe isso aqui. Vamos lá. Parei aqui desse modo. Desse modo, então você percebe também que ele sempre começa os parágrafos com elementos coesivos, né? Desse modo, o Estado peca ao tentar solucionar a crise de segurança pública, investindo apenas no aparato policial, em vez de cumprir a sua função social em outros setores, como a educação, o esporte e o lazer. Veja, professor, mas ele não traz em nenhum momento um repertório ao livro tal, o dado tal. Não precisa, meu amigo. Olha a qualidade desse texto. Olha o quanto que esse aluno conseguiu argumentar. Olha o quanto que ele conseguiu defender a opinião dele. Não precisa de mais nada. É o que eu falo para vocês. Repertórios, eles são elementos meramente acessórios. Tá? O foco do seu texto é a sua opinião. O repertório é só uma cerejinha do bolo. E às vezes, como é o caso desse texto aqui, às vezes, a tua argumentação é tão boa, é tão consistente e bem fundamentada, que é dispensável usar um repertório, porque já está claro, já está justificado o seu ponto de vista. Então você não precisava, nesse caso aqui, não precisava argumentar, trazer repertório, ele até trouxe, né? Um elemento histórico ali, mas ele não precisou trazer nenhum dado, nenhuma fonte, nenhum G1 da vida, não precisou. Então quero que você entenda isso. Tá? Nós, enquanto corretores, aceitamos tranquilamente textos que não necessariamente trazem um repertório, né, ali. Ele trouxe um repertório na introdução, que foi a Constituição Federal, mas é básico. Tá? Então, grava isso aí, essa importância da argumentação. Olha aí, ó. O argumento 2. Vamos continuar na leitura do texto dele. Argumento 2. Vamos só voltar para a introdução para lembrar qual é o argumento 2. O encarceramento em massa. Ele está dizendo que o encarceramento em massa é um problema, né, que dificulta o combate à violência no Brasil. Em segunda análise, nota-se que o sistema penitenciário brasileiro está falido, tornando-se um desafio a ser enfrentado no âmbito da segurança pública. Ele retoma o tema aqui também no tópico frasal. Tal realidade ocorre porque há encarceramento em massa e lentidão do Poder Judiciário na resolução de processos. Está explicando por quê. Por que o encarceramento em massa ele é um problema no combate à violência? Está explicando. Isso gera lentidão do Poder Judiciário, o que gera superlotação das unidades prisionais. Em consequência disso, ele traz as consequências, ele traz as causas e consequências. Em consequência disso, a ressocialização dos detentes é prejudicada e as facções criminosas acabam dominando os presídios, onde realizam rebeliões e vários delitos. Então, veja que ele traz as causas e também as consequências do problema. Ademais, cabe ressaltar que a maioria dos encarcerados cometeram crimes pequenos e de baixa periculosidade. Assim, o encarceramento em massa, além de não ressocializar, acaba fortalecendo a criminalidade. Olha a diferença, né?
de um texto de um aluno que entendeu o que é argumentar para o texto de um aluno que não entendeu. E não é o quanto que você decorou o repertório. Vou ficar falando isso sempre, você repetir, você chato com isso. Não é o esqueleto que você decorou, não é o dado que você decorou, não é a frase de filósofo que você decorou, não é jamais, nem fudendo isso vai salvar sua redação. É o quanto que você entendeu a lógica do texto, o que é argumentar, o que é expor, tá? Então é isso, se você está gostando da aula, dá o like, porque se você não der o like, você vai esquecer tudo que eu falei aqui e no dia da prova você vai zerar. Isso só vai acontecer se você não der o like. Agora, se você der o like, isso que eu tô falando aqui vai entrar na sua mente por osmose, vai ficar gravado. No dia da sua prova você vai lembrar, não vai ter dificuldade nenhuma na redação. Só se você der o like, se não der também, aguarde o processo. Brincadeira, gente. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Tem um outro exemplo aqui, para vocês reforçarem ainda mais essa diferença entre texto positivo e argumentativo. Olha esse tema aqui, ó. Como se preparar para o mercado de trabalho diante dos avanços tecnológicos da quarta revolução industrial. Então, é um texto interrogativo e também interventivo. Vamos ler. Ó, o mercado de trabalho modificou bastante as suas formas de quê, meu Deus? De acessar e desligar profissionais nos últimos tempos. Atualmente, quem está procurando ou pensando em mudar de emprego não precisa mais imprimir currículos, porque existem diversas plataformas para se cadastrar. Por outro lado, a digitalização excessiva está desumanizando as relações humanas. Veja, repito, aqui na introdução tem tese. Veja, o tema pergunta como se preparar para o mercado de trabalho diante dos avanços tecnológicos da quarta revolução industrial. Em algum momento da introdução, ele responde essa pergunta. Olha, é importante se preparar buscando qualificação tecnológica, por exemplo. Em algum momento ele traz uma tese, ou seja, ele responde a pergunta? Não. Ele só traz meras coxas de retalho, meras informações, meras afirmações sobre o tema. E nem é sobre o tema, porque ele fala de coisas aleatórias. Ele nem retoma as palavras-chave, ele não retoma a quarta revolução industrial, ele não retoma avanço tecnológico, eu não lembro aqui. Então, você percebe que há um tangenciamento também do tema e há uma ausência de tese. Repito, sem tese não dá para argumentar. Então não há tese, não tem argumentação. É tipo assim, ó, é fatal. Não há tese, não há argumentação. E é o caso também nesse texto aqui. Ó, vamos continuar aqui. Ó. Seguindo no acelerado ritmo das inovações tecnológicas, diversas profissões estão se reinventando ou ainda se extinguindo por poderem ser facilmente automatizadas. Nesse cenário, a escolha da profissão necessita ser estratégica para que o investimento no aprendizado se reflita no desempenho profissional. Não tem nada com nada. Veja, qual a relação do que ele falou aqui com a introdução dele? Ele traz alguma coisa da introdução? Ele traz algum argumento da introdução que conversa com o que ele falou aqui agora? Não. Ele não respondeu a pergunta, primeiro. Tá? Até agora não respondeu a pergunta. Então ele não justifica, não explica por quê, como se preparar para o mercado de trabalho diante da quarta revolução industrial. Então, essa é mais uma forma de explicar. É que a gente não quer te culpar por não saber isso. A gente quer que você aprenda a fazer. E a gente aprende quando a gente vê os erros. Ó, eu olhei um erro aqui, ou o meu erro. É importante você enviar sua redação para correção para obter esse feedback, porque às vezes você nem sabe que seu texto é positivo. E aí quando o profissional pega, ele olha com esse olhar crítico e fala, opa, seu texto está muito expositivo. Volta lá para as aulas teóricas para você entender o que é argumentar. Tá? Então, galera, era isso. Argumentar parte desse pressuposto básico. Você entender a diferença entre exposição de ideias e argumentação. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, você ainda não deu like no vídeo, se inscreve no canal, dá o like, porque a gente vai continuar entregando muito conteúdo para vocês, tá bom? Argumentar é isso, gente, e espero que você melhore na sua redação. Um forte abraço, tamo junto sempre.